Querido Kurt Cobain, hoje a senhorita Buster passou a nossa primeira tarefa de inglês. Escrever uma carta para uma pessoa que já morreu. Como se a carta pudesse chegar ao céu ou uma agência de correio dos fantasmas. Acho que ela queria que a gente escrevesse para um ex-presidente ou alguém do tipo, mas preciso conversar com alguém. Eu não poderia conversar com o presidente, mas posso conversar com você. Gostaria que você me dissesse onde está e por que foi embora. Você era o músico favorito da minha irmã May. Desde que ela morreu, tem sido difícil ser eu mesma, porque não sei exatamente quem sou. Mas agora que estou no ensino médio, eu preciso descobrir rápido, ou vou me dar muito mal. As únicas coisas que sei sobre o ensino médio, aprendi com May. No meu primeiro dia, eu fui até o guarda-roupa dela e encontrei a roupa que ela usou no primeiro dia dela. Uma saia plissada e um suéter de camichira rosa. Ela cortou a gola e costurou o símbolo do Nirvana, a carinha com o X nos olhos. Mas a questão é, May era linda. Tinha aquele tipo de beleza que marca as pessoas. Seu cabelo era sedoso e ela parecia pertencer a um mundo melhor. Então a roupa fazia sentido. Eu a vesti e fiquei me olhando no espelho dela, tentando sentir que pertencia a algum mundo, mas na verdade parecia que eu estava fantasiada. Então pus minha roupa preferida do fundamental, um macacão jeans com uma camisa de manga comprida e brincos de argola. Quando pisei no corredor do colégio West Mesa, senti imediatamente que tinha sido um erro. Em seguida, descobri que não deve levar almoço de casa para a escola. O certo é comprar pizza e um pacote de bolachas recheadas, ou então nem comer. Minha tia Amy, com quem moro semana sim, semana não, fez sanduíche de alface com maionese no pão de hambúrguer, porque era o que gostávamos de comer, May e eu, quando éramos pequenos. Antes eu tinha uma família normal, quer dizer, não perfeita, mas éramos minha mãe, meu pai, May e eu. Parece que já faz tanto tempo, mas a tia Amy está se esforçando muito e gosta tanto de preparar os sanduíches que não consigo explicar que não são para ensino médio. Então eu entro no banheiro feminino, como o sanduíche mais rápido que posso e jogo o embrulho no lixo. Faz uma semana que as aulas começaram e ainda não conheço ninguém. Todo mundo da minha antiga escola foi para o colégio Sandia, onde May estudava. Eu não queria ninguém sentindo pena de mim nem fazendo perguntas que eu não saberia responder. Então fui para West Mesa, que fica no bairro do Tia May. De Tia Amy. Um recomeço, eu acho. Como não quero passar os 43 minutos de almoço no banheiro, quando termino o sanduíche, vou para o pátio e sento perto da cerca. Fico invisível e só observo. As folhas das árvores estão começando a cair, mas o ar está tão denso que mal dá para respirar. Gosto de observar um garotinho especial que descobri que se chama Sky. Ele sempre usa uma jaqueta de couro, mesmo que o verão mal tenha terminado. Quando olho para Sky, lembro que o ar não é apenas algo que existe, mas que se respira. Mesmo que esteja do outro lado do pátio, consigo ver o peito dele se movendo. Não sei porquê, mas nesse lugar cheio de desconhecidos, fico feliz que Sky e eu estejamos respirando o mesmo ar. O mesmo ar que você respirou. O mesmo ar que May respirou. Às vezes suas músicas dão a impressão que existia muita coisa dentro de você. Talvez você nem tenha conseguido colocar tudo pra fora. Talvez tenha sido por isso que morreu. Como se tivesse implodido. Acho que não estou fazendo a tarefa direito. Talvez eu tente de novo mais tarde. Beijos, Laurel. Querido Kurt Cobain, hoje no fim da aula, quando a senhorita Buster pediu para entregarmos as cartas, olhei para o caderno em que tinha escrito e o fechei. Assim que o sinal tocou, recolhi meu material e saí. Tem coisas que não posso contar para ninguém além das pessoas que já não estão mais aqui. Na primeira vez que May me mostrou suas músicas, eu estava no 8º ano. Ela tinha acabado de entrar no ensino médio e parecia cada vez mais distante. Sinto falta dela e das histórias que costumávamos inventar. Naquela noite, no carro, éramos só nós duas de novo. Ela colocou Heart-Shaped Box, que era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Quando May tirou os olhos da rua e perguntou se tinha gostado, era como se tivesse aberto a porta de seu mundo e me convidado para entrar. Fiz que sim. Era um mundo cheio de sentimentos para os quais eu não tinha palavras. Ultimamente tenho ouvido você de novo. Coloco em útero, fecho a porta e os olhos. Fecho a porta e os olhos. E escuto o álbum inteiro várias vezes. É difícil explicar, mas quando estou ali ouvindo sua voz, sinto que começa a fazer sentido. Depois que May morreu, em abril, foi como se minha mente tivesse se fechado. Eu não sabia responder nenhuma das perguntas que meus pais faziam, então basicamente parei de falar por um tempo. Até que paramos de conversar, pelo menos sobre aquilo. É mentira que a dor aproxima as pessoas.
Cada um de nós era uma ilha. Meu pai na casa, minha mãe em um apartamento para onde tinha se mudado alguns anos antes, e eu indo de um lado para o outro em silêncio, fora de órbita, incapaz de suportar os últimos meses do fundamental. No fim, meu pai se suou com beisebol e voltou a trabalhar na Rhodes, uma empresa de construção. E minha mãe foi para um rancho na Califórnia 2 meses depois. Talvez ela tenha ficado brava porque não contei o que aconteceu, mas eu não consigo contar. Durante aquele longo verão tedioso, comecei a procurar na internet qualquer imagem ou texto que substituísse a versão que estava passando na minha cabeça. Havia um obituário que dizia que May era amada pela família, linda e uma ótima aluna. E havia uma notícia curta. Adolescente local morre tragicamente, acompanhada de uma foto de flores e outras coisas que os alunos da escola dela deixaram perto da ponte, junto com a foto do anuário, no qual May estava sorrindo com o cabelo brilhante e olhando diretamente para a gente. Talvez você possa me ajudar a encontrar outra porta para um novo mundo. Ainda não fiz nenhuma amiga. Na verdade, eu praticamente não disse nenhuma palavra nos 10 dias em que estive aqui, exceto o presente da chamada. E quando eu perguntei para a moça da secretaria para que sala tinha que ir? Mas tem essa garota chamada Natalie na aula de inglês. Ela faz desenho nos braços. Não só os corações de sempre, mas paisagem com criaturas, garotas e árvores que parecem reais. Ela usa 2 tranças que vão até a cintura e tem pele escura, perfeita, aveludada. Os olhos dela são de cores diferentes. Um é quase preto e o outro é verde escura. Ela me passou um bilhete ontem com uma carinha feliz. Talvez eu possa almoçar com ela. Na fila para comprar alguma coisa no almoço, todos parecem estar juntos. E eu me imagino fazendo parte do grupo. Não que eu queira encher o saco do meu pai pedindo dinheiro, porque ele fica meio estressado sempre que faço isso. E não posso pedir a tia Amy porque ela acha que gosto dos sanduíches. Mas comecei a juntar os trocados que encontro por aí. Uma moeda de 10 centavos no chão, 25 centavos da máquina de refrigerante quebrada. E ontem peguei 50 centavos da cômoda da tia Amy. Me senti mal, mas foi suficiente para comprar bolacha. Isso me deixou feliz. Gostei de ficar na fila com todo mundo. Gostei de ver que a garota na minha frente tinha caixas ruivas e que dava para notar que ela mesma fazia. E gostei do leve barulho do plástico quando abri o pacote. Gostei de cada mordida era tão crocante que me lembrava de algo se quebrando. Então aconteceu o seguinte: eu estava comendo uma bolacha olhando para o Sky através das folhas que caíam. Foi quando ele me viu. Estava virando para falar com alguém, então tudo ficou em câmera lenta. Nossos olhares se encontraram por um instante e antes que o meu desviasse, parecia que válvulas estavam brilhando sobre minha pele. E quando olhei de novo, Sky ainda estava me encarando. Os olhos deles eram como sua voz, Kurt. Uma chave que abria algo para mim. Beijos, Laura. Querida Judy Garland, pensei em escrever para você porque O Mágico de Oz ainda é meu filme favorito. Minha mãe sempre colocava eu para ver quando ficava doente e não ia para a escola. Ela me dava refrigerante com cubos de gelo de plástico e bolacha de canela. E você cantava Somewhere em Over the Rainbow. Agora me dei conta que todo mundo conhece seu rosto. Todo mundo conhece sua voz, mas nem todo mundo sabe de onde você realmente é, a não ser dos filmes. Pense em você pequena, em dezembro, na cidade onde cresceu perto de Mojave, sapateando no palco do cinema de seu pai, cantando músicas de Natal. Você aprendeu logo que os aplausos fazem alguém se sentir amado. Pense você nas noites de verão, quando todo mundo ia ao teatro para aproveitar o ar-condicionado. No palco, você fazia a plateia esquecer por um momento as mazelas da vida. Sua mãe e seu pai sorriam. A maior emoção deles era ver você cantar. Depois, o filme passava com um borrão preto e branco, e de repente você tinha sono. Seu pai a levava para fora e era hora de voltar para casa naquele carro enorme, como um barco navegando na superfície de asfalto escuro. Você não queria que ninguém ficasse triste, então continuava cantando. Quando via seus pais brigando, cantava até dormir. E, quando não estavam brigando, você cantava para que rissem. Você usava sua voz para manter a família unida e para que você mesma não desmoronasse. Minha mãe costumava cantar canções de Nanar para fazer May e eu dormimos. Ela acariciava meu cabelo e ficava comigo até eu pegar no sono. Quando eu não conseguia dormir, ela dizia para eu me imaginar em uma bolha voando sobre o mar. Eu fechava os olhos e flutuava ouvindo as ondas e olhava para a água lá embaixo. Quando a bolha estourava, eu ouvia a voz dela, me envolvendo numa nova bolha. Mas agora eu tento me imaginar sobre o mar. A bolha estoura imediatamente. Preciso abrir os olhos rápidos antes de me estatelar.
Minha mãe está triste demais para cuidar de mim. Meus pais se separaram pouco antes de mim entrar no ensino médio. Quando minha irmã morreu, quase 2 anos depois, minha mãe foi para a Califórnia. Com apenas eu e meu pai, há ecos por toda a casa. Fico recordando momentos em que estávamos todos juntos. Posso sentir o cheiro da carne que minha mãe preparava para o jantar. Olho pela janela e quase me vejo com May no jardim, colhendo ingredientes para as nossas poções mágicas. Em vez de ficar com a minha mãe semana sim, semana não, como o May e eu fazíamos depois do divórcio, agora fico com minha tia Amy. A casa dela tem outro tipo de vazio. Não é cheia de fantasmas, é silenciosa, com prateleiras repletas de porcelanas com estampa de rosas e sabonetes de rosas. Para lavar a tristeza, mas estão sendo guardados para quando forem realmente necessários, acho. Nós usamos sabonetes comuns mesmo. Eu estou olhando pela janela da casa dela, fria embaixo de uma coxa de rosas, procurando uma estrela. Eu gostaria que você pudesse me dizer onde está agora. Sei que está morta, mas acho que tem alguma coisa que não desaparece simplesmente. Está escuro lá fora, e você está lá, em algum lugar. Eu te deixaria entrar aqui. Beijos, Laurel. Querida Elizabeth Bishop, quero contar 2 coisas que aconteceram na aula de inglês hoje. Lemos um poema seu e a classe ouviu minha voz pela primeira vez. Faz 2 semanas que estou no ensino médio e até agora passo a maior parte da aula olhando pela janela, vendo os pássaros voando entre os fios telefônicos e as árvores. Eu estava pensando em um garoto, Sky, e me perguntando o que ele vê quando fecha os olhos, quando ouve meu nome. Olhei para a frente. Foi como se o passarinho batesse as asas no meu peito. A senhora Buster estava olhando para mim. Laurel, você pode ler? Eu não sabia nem em que página estávamos. Me deu um branco. Então Natalie se inclinou e colocou meu texto na página certa. Começava assim. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que não é nada sério. No começo fiquei nervosa, mas conforme ia lendo, prestando atenção e entendendo. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite. Austro. A chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subquente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio da mamãe. Ai, e nem quero lembrar da perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 lindas cidades e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudades deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, porque muito que pareça, escreve, muito sério. Minha voz deve ter saído trêmula, porque o poema era um terremoto em mim. Quando eu terminei, a sala estava em completo silêncio. A senhora Buster fez o que sempre faz, encarou a turma com seus grandes olhos esbugalhados e disse: O que vocês acharam? Natalie lançou um olhar na minha direção. Acho que ela se sentiu mal porque todo mundo estava olhando para mim e não para a professora. Então levantou a mão e disse: Bem, é claro que ela está mentindo. Não é nada fácil perder as coisas. Em seguida, todo mundo parou de olhar para mim e se virou para Natalie. A senhora Buster perguntou: Por que algumas coisas são mais difíceis de perder do que as outras? Natalie respondeu com um tom de: Não acredito que você perguntou isso. Por causa do amor, é claro. Quanto mais se ama alguma coisa, mais difícil é perder. Levantei a mão sem nem me dar conta. Sabe, eu acho que quando você perde alguma coisa próxima é como perder a si mesmo. É por isso que no final até escrever é difícil para ela. Ela quase não sabe como fazer, porque ela quase não sabe mais quem ela é. Todos os olhos se voltaram para mim. Mas, na mesma hora, ainda bem, tocou o sinal. Peguei as minhas coisas o mais rápido possível. Olhei para a Natalie e ela pareceu que estava realmente me esperando. Achei que ela finalmente ia me convidar para almoçar e eu não ia mais precisar ficar sozinha. Mas a senhorita Buster falou: Laura, eu posso conversar com você por um minuto? Fiquei meio com raiva da professora, porque Natalie foi embora. Esperei inquieta diante da mesa e ela perguntou: Como você está? A palma das minhas mãos ainda estava suada por ter falado na frente de todo mundo. Bem, vi que você não entregou a primeira tarefa, a carta. Olhei para baixo, a luz refletida no chão, e murmurei. Ah, é. Desculpa.
Ainda não terminei. Certo, vou te dar mais tempo dessa vez, mas quero que você me entregue na semana que vem. Eu fiz que sim. E então ela disse: Laura, se precisar conversar com alguém. Olhei para ela com uma expressão vazia. Eu dava aula no Sandia, a senhora Buster explicou. Com cuidado. May foi minha aluna de inglês no primeiro ano. Não conseguia respirar direito. Comecei a ficar tonta. Achei que ninguém na escola saberia, ou pelo menos que ninguém fosse falar sobre isso, mas a senhora Buster olhava para mim como se eu tivesse a resposta de um mistério terrível. E eu não tinha. Finalmente ela disse: May era uma garota especial. Engoli em seco. Sim. Respondi e saí. O corredor barulhento me transtornava. Queria fechar os olhos e fazer com que todas as vozes se dissipassem. Beijos, Laura.